Esta é mais uma videoaula da Fusion Soluções Jurídicas. Vamos conhecer agora o recente lançamento do Perito 6.0, que é um sistema completo para cálculo trabalhistas e acaba de ser aperfeiçoado em mais de 500 pontos. O primeiro detalhe são os índices. Então, todos os índices do país agora o Perito traz, e quando você precisar fazer uma correção monetária, a gente tem todas as tabelas, inclusive o IPCA-E, que é um índice novo que está sendo sugerido pela Justiça, para fazer a correção monetária dos fins trabalhistas. Para fazer o cálculo é bem simples. A gente clica aqui no menu cálculo, vamos clicar em novo cálculo e escrever o nome do cliente. Vou chamar aqui Diego Mendes e gravar. Nessa tela vai ficar listado todos os cálculos que vocês fizerem pelo nome do cliente. Vamos para a tela 2. Tela 2, composição do cálculo. O sistema é autoexplicativo, então selecione abaixo o que deseja utilizar nesse cálculo. Nessa tela eu vou desmarcar somente a interjornada. E aí vocês podem desmarcarem o que não quiser. Então o objetivo dessa tela é minimizar o cálculo. Você pode reduzir ele retirando aquilo que não é pertinente ao seu caso. Telinha 3 são dados iniciais. Vocês podem colocar processo, vara, reclamante. Pode fazer um cadastro já do cliente aqui. Dá para gerar um documento. Ele gera o contrato de honorários, a prévia da inicial. Dá para gerar aqui nos documentos. E dá para cadastrar os dependentes desse cliente. Vamos para a telinha 4. Telinha 4, vamos considerar que esse funcionário começou a trabalhar em 2010, teve a sua demissão em 2013, e um mês depois da demissão, no mês 10 de 2013, foi ajuizada a ação judicial. Qual o motivo da rescisão? É só vocês escolherem aqui, ó, com ou sem justa causa, a partir de que momento vai ser feita a correção monetária, se o FGTS é trintenário ou quinquenário, e também eu vou pedir feriados nacionais. Telinha 5, a gente tem o aviso prévio. Aí você escolhe como deseja calcular, eu quero indenizado. Você pode calcular a partir do primeiro ou do segundo ano o acréscimo dos 3 dias a mais por ano. Vou calcular a partir do primeiro ano. E os reflexos de aviso prévio, ó, em FGTS, INSS patronal, INSS. Se a gente incidir imposto de renda retido na fonte, o programa avisa que normalmente esse aviso não tem essa incidência. Então você pode retirar aqui, ele é baseado na CLT, o que não puder ele te avisa. Férias. Repare que o programa já calculou todas as férias, então é bem tranquilo de trabalhar com ele. O que já tiver pago, a gente vai excluir. Eu vou excluir as 2 primeiras e vou cobrar só a última. Ó. Elas já vêm com todos os reflexos. Depois, 13º salário. Ele calculou de todo o período. No meu caso, os primeiros estão pagos. E do último 13º, que é proporcional a 9/12, o programa já calculou, olha, todos os reflexos. Não precisa fazer cálculo de reflexos. Salário base. Então aqui a gente pode lançar mês a mês o salário do funcionário ou usar a última remuneração. Eu vou usar R$ 2.500 repetidos até a data de hoje. Aqui embaixo são os reflexos do salário base. E eu não quero que ele incida em imposto de renda retido da fonte, nem INSS, INSS patronal, nem no FGTS, porque isso já foi pago. Aí eu vou dar um gravar. Aqui a gente tem toda a evolução salarial do cliente. Comissões. O nosso cliente era comissionado e, em média, ele recebia R$ 500 de comissão por mês. A empresa até pagava os R$ 500, porém ela nunca pagou os reflexos. Meu objetivo é cobrar os reflexos de todo o período. Se tiverem gratificações ou outros valores, também podem ser incluídos. Tela 6, descanso semanal remunerado. Eu quero os DSRs aos domingos, ou se eu quiser eu posso alterar ou escolher um dia no cartão de ponto como DSR. Próxima tela, insalubridade. Vamos imaginar que do dia que o nosso cliente entrou na empresa, repetido até o ano de 2011, ele estava numa condição insalubre. E por isso ele deve receber 20% do salário mínimo de insalubridade. Quando a gente dá um gravar, está pronto. Olha, o programa calcula toda a insalubridade já com todos os reflexos. Periculosidade. Então eu vou dar um incluir aqui. Do dia que ele entrou na empresa até o dia que ele foi mandado embora, está numa função com periculosidade. Essa é 30% do salário base, mas eu quero do base mais comissões. Então eu posso escolher aqui qual a base de cálculo para a minha periculosidade. Agora eu tenho pronto aqui a periculosidade com todos os seus reflexos. Horas extras são bem importantes, é o que dá mais resultado na nossa ação. Então eu tenho aqui calcular horas e reflexos. Eu posso escolher se eu quero digitar o cartão de ponto ou informar por mês. E o tipo dessa hora, eu posso fazer de acordo com a súmula 85 do TST. Ou eu posso fazer hora extra semanal, diária, mensal. Vou colocar hora extra diária. Os horários aqui, os percentuais, a gente pode alterar de acordo com a convenção coletiva. Qual que é o percentual de hora que a gente queira, qual que é adicional de hora,
ou horas noturnas, ele já reduz automaticamente as horas noturnas. Podemos escolher o divisor e o semanal aqui. Gravando, a gente ainda tem nessa segunda aba interjornada e horas de prontidão. Então aqui eu vou escolher horas em itinerário, eu quero calcular. O restante não. Vou avançar para a próxima telinha. Próxima telinha, intrajornada. Eu vou considerar todo o intervalo quando o mês for inferior a 60. Almoçou 30, pago uma hora inteira. E não vou me esquecer de calcular como hora extra, mesmo que foi trabalhado em intervalos de horas intrajornada. Se ele almoçou 30 minutos, os outros 30 minutos ele trabalhou, é pago como hora extra, e ainda tem direito a uma hora indenizando a supressão do intervalo. Aí eu vou continuar. Cartão de ponto. Na entrevista do cliente, você já pode criar o cartão de ponto. Então imagina que o meu cliente me disse o seguinte: do dia que ele entrou na empresa, repetido até o dia que ele foi mandado embora, mas eu vou criar um horário não para as terças e para as quintas. Segundas, quartas e sextas, ele tinha que descarregar um caminhão na empresa e ficava preso lá até às 19 horas. Então esses dias ele entrava às 8, ia almoçar meio-dia, voltava do almoço às 13, porém saía às 19. Quando eu der um gravar, tá pronto, ó. Eu tenho o cartão de ponto daqueles 5 anos de trabalho. Se você quiser complementar esse horário, é possível. Do dia que ele entrou de novo, repetido até o dia que ele foi mandado embora, mas agora vamos esquecer segundas, quartas e sextas. Vamos falar de terças e quintas. Nas terças e nas quintas, em virtude da demora de descarregar o caminhão nas segundas, quartas e sextas, ele teve que entrar uma hora mais cedo. Nesses dias ele foi almoçar meio-dia, porém só fez 30 minutos de intervalo e foi embora no horário correto, às 17. Então eu quero meia hora que ele trabalhou a mais, ao invés de estar almoçando, uma hora indenizando a supressão do intervalo e mais uma hora que ele entrou cedo. Então você tem 2 horas e meias extras nesse dia. Quando a gente grava, já é intercalado aqui, ó, tem o horário da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Agora vamos dar um avançar. Adicional noturno. Eu vou escolher aqui como eu quero que seja tratado o adicional noturno. Não vou alterar nada. Próxima telinha, reflexos. Ó. Então as horas extras vou incidir em férias, um texto de férias, 13ª, aviso prévio, DSR, FGTS, INSS patronal, INSS e imposto de renda. O adicional noturno também, em férias, um texto de férias, 13ª, aviso prévio, DSR, FGTS, INSS patronal, INSS e imposto de renda. E assim sucessivamente. Ó. Eu vou marcando os reflexos aqui também da hora intrajornada e vou marcar da hora itinerário. Dessa maneira, todas as horas extras que eu calcular já vão sair com os seus reflexos. Vou avançar mais uma. Valores recebidos de horas extras. A gente pode deduzir. Então, a título de exemplo, vou considerar que R$100 eram pagos de horas extras todos os meses. Aí o programa já repete isso. Todo período a gente lança mês a mês. Salário família. Se vocês quiserem calcular, dá para calcular aqui o salário família. Depois, vale transporte. Ó, Diego, vale transporte eu não cobro muito, dá tão pouquinho. Imagina o seguinte, que é uma passagem de R$ 2,98. A dedução da parte dele é 6%. São 4 ônibus de segunda a sexta, 2 para ir e 2 para voltar. O programa já calcula automaticamente quantas passagens isso daria. Olha que legal, vale refeição. Vamos cobrar também. A refeição dele média era de R$12. Ele fazia uma de segunda a sexta. Aí o programa já identifica quantas refeições ele não deixou de receber por mês. Depois a gente tem seguro-desemprego, que ele pega os 3 últimos salários, vê a média, vai calcular exatamente o seguro-desemprego. O FGTS e INSS, imposto de renda, na verdade já foram calculados, porque nas telas anteriores a gente pediu o reflexo nessas verbas. O INSS patronal, vocês podem escolher aqui, ó, de acordo com a empresa. Empresa de aluguel de imóveis, o programa já fala que recolhe 20% do INSS patronal. INSS do empregado, esse é calculado de acordo com a tabela do INSS, que varia entre 8% e 11%, dependendo da remuneração do cliente. O programa já faz isso automático. Imposto de renda retido na fonte, já está de acordo com o artigo 44 de 2010. Então o programa já faz análise de quanto mês a mês tem que ser colhido de imposto, se naquele mês tiver imposto. Outras verbas a calcular. Aqui vocês podem criar verbas, ó. Vocês criam o que quiser, participação dos lucros, qualquer outro valor que você quiser. Ó. Vou criar aqui uma PLR, participação dos lucros e resultados. É um tipo de verba em valor, poderia ser em horas, salário mínimo, salário base. Esse é um tipo de verba em valor. E aí eu vou gravar. Gravado, é só a gente incluir aqui essa verba que a gente criou. Então eu vou voltar lá na telinha outras verbas e vou dar um incluir. E aqui eu vou escolher
PLR no valor de R$ 1.500 que ele deixou de receber no mês 12 de 2010. Só que eu não quero os reflexos. Você pode criar verbas com ou sem reflexo, vocês escolhem. Vou dar um gravar, está no programa uma verba nova que é uma PLR que ele não recebeu. Correção monetária. Então, muito se fala sobre o índice de correção no trabalhista, mas o Peritos tem todas as opções. Eu vou usar aqui o IPCAE, que parece que vai ser o índice que vai ser mais utilizado para correção trabalhista. Juros. O programa já traz os juros aqui automaticamente, juros de 1% ao mês, a composição legal de juros. Multas. Eu quero 467 sobre férias, 13º, multa do FGTS e aviso prévio. E eu quero um 477 de 2.500, que era a última remuneração dele. Se quiserem outras multas, tem aqui para ser calculadas. Além disso, a gente tem honorários. Vou fazer um pedido aqui de 20% de honorários sucumbenciais. Vou dar um gravar. E aí, pessoal, está pronto. Ó. A gente fez um cálculo trabalhista em poucos minutos. Então, você consegue, na entrevista com o cliente, já gerar o cálculo. Eu vou pedir para ver todos os laudos. Então, esse é um sistema que é considerado, inclusive, como eliminador de perícia. Ele é um sistema tão prático, tão didático, que você sozinho no seu escritório consegue fazer, sem ter que delegar o cálculo para um perito, para um contador. E é importante também vocês entenderem que esse tipo de cálculo não é só necessário numa liquidação de sentença. Na entrevista com o cliente, você pode executar esse cálculo. E aí você vai ter certeza que extraiu o máximo possível daquela ação. Vai ter certeza que o resultado que você vai ter com a sua peça, com o seu estudo, com suas jurisprudências, vai ser o máximo possível. Isso vai estar linkado diretamente com o seu cálculo. Então você não vai correr o risco de fazer uma peça excelente, com pedidos excelentes, e delegar o cálculo para uma terceira pessoa. E às vezes esse cálculo não ficar da maneira que você imaginava. Então aqui agora a gente vai ver todos os relatórios, e o detalhe é que o programa já salva esses relatórios em PDF. Então são relatórios de acordo com o provimento 04 do TST, e aí você tem também a opção de salvar eles em PDF, já vai ficar prontinho para o PJE, você não precisa fazer nenhuma outra adaptação, já está no tamanho certo. Ó. Repare que o nosso relatório vem com a logomarca do seu escritório, nome do seu escritório, endereço, telefone de contato. E você tem aqui, ó, na primeira tela, o resumo inicial. E a gente quer de horas extras 39.000, com juros e correção 50. Horas intra-jornada 8.000, insalubridade 1.000, periculosidade 32.000, vale transporte, vale refeição, PLR, reflexos em DSR, reflexo em verbal rescisória. Então aqui estão todos os laudos, ó. Mais FGTS, multa do FGTS, INSS imposto de renda deduzido da parte do reclamante. Então o reclamante fica com 223.000 e a ação é 294.000.